Capítulo 2 Compreendendo a oração no Novo Testamento. Para o crente do Novo Testamento, a oração não é apenas um meio de comunicação religiosa com Deus, mas é uma forma de comunhão. Algumas pessoas oram porque foram ensinadas a pensar que a oração é uma obrigação religiosa que devem cumprir. De fato, o Senhor Jesus disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele disse isso para que soubéssemos que a oração é uma obrigação espiritual para todo crente. Mas isso não é tudo o que Deus quis que a oração fosse. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, o mestre disse que devemos orar. Então, nós sabemos que uma das razões por que oramos é que o Senhor Jesus disse que devemos fazê-lo. No entanto, precisamos compreender como a oração funciona, os motivos pelos quais devemos orar e como orar sobre eles. A oração é mais do que apenas falar com Deus. Muitas pessoas oram, enquanto muitos ainda não o fazem. Mas entre os que oram, alguns não recebem respostas porque oram sem entendimento. Precisamos entender que quando oramos, estamos nos conectando com a essência divina dentro de nós. Esse contato fortalece a nossa relação com Deus. A oração é a maneira certa de você se concentrar em Deus e receber um toque na sua presença. A oração também tem a função de fazer com que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida. Há certas coisas que sabemos que nos foram concedidas na palavra de Deus, mas precisamos fazer mais do que meramente confessar para tê-las. Alguém pode dizer: eu estou cheio do espírito de sabedoria e de revelação, mas isso não acontece só por confessar. Caso contrário, Paulo não teria orado em favor da igreja de Éfeso para que Deus lhe desse o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, versículo 17. Você deve orar para que essa palavra possa enraizar-se em sua vida. Você pode mudar qualquer coisa por meio da oração. Lembre-se de que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1, que devemos orar sempre e não desistir. Por meio da oração, podemos realmente mudar as situações. Podemos mudar o rumo de nossas vidas e nossas circunstâncias. Nós podemos mudar as circunstâncias em nossa casa, nosso emprego, nossas finanças e nosso corpo. Podemos até mesmo mudar o ambiente na vida de outras pessoas, na escola, na cidade, na nação e no mundo. É por isso que é tão importante que estudemos e entendamos como orar de forma eficaz. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Particularmente, gosto quando Jesus fala assim. Isso me dá motivos para ter esperança e acreditar que tudo, absolutamente tudo é possível. Um homem levou seu filho lunático para os discípulos de Jesus a fim de expulsar o demônio que estava no jovem. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Então ele levou seu filho até Jesus, que logo expulsou o demônio do menino. Os discípulos mais tarde perguntaram ao mestre por que não conseguiram expulsar o demônio. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Ora, um grão de mostarda é tão pequeno que se você colocar muitos deles na palma da mão e soprar levemente, eles voarão. Entretanto, Jesus disse que se você tiver uma fé tão pequena como um grão de mostarda, dirá a uma montanha para passar daqui para lá e será feito. Em seguida, ele disse: nada vos será impossível. Se Jesus tivesse dito que nada será impossível para Deus, teria sido muito fácil concordar. Afinal, todo mundo sabe disso, mas ele disse que nada será impossível para nós. Jesus também disse isso em Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Assim,
A grande questão é: você acredita? Em que você acredita? Se você acredita na palavra de Deus e a coloca em prática em sua vida de oração, então tudo é possível. Não recite orações, ore com o seu coração. Em muitos lares, as pessoas se reúnem para recitar orações, mas nesta nova dispensação da igreja, na qual nascemos de novo e fomos cheios do Espírito Santo, nós não recitamos orações, nós oramos. A palavra de Deus não nos ensina a recitar orações, mas nos ordena a orar. Há uma diferença entre orar e recitar orações. Muita gente tem livros de orações para recitar todos os dias, decorando a oração do Pai Nosso. Falaremos disso em detalhes no capítulo 4. De seus livrinhos de oração. É importante que a oração seja sincera, mesmo se você estiver lendo ou recitando. Deus não nos chamou para viver uma religião. O cristianismo não é simplesmente mais uma das religiões do mundo. O cristianismo é a vida pulsante de Cristo ressuscitado no espírito, na alma e no corpo do ser humano. É a vida divina de Deus transmitida a um espírito humano aqui na terra. Em outras palavras, é a vida de Deus em ação no homem. O crente não procura Deus porque ele já o encontrou. Não tenta se achegar a Deus porque ele já se achegou. Ele não está tentando fazer as pazes com Deus porque ele já está em paz com ele. Jesus não é um mediador entre Deus e nós. O livro de Hebreus mostra que Jesus é nosso sumo sacerdote perante o Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Ele também é nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Seu ministério como nosso sumo sacerdote e advogado, no entanto, não inclui orar ao Pai por nós. Já ouvi muita gente dizer que Jesus Cristo é como uma ponte entre o Pai e nós. Mas o que a Bíblia ensina é que Cristo Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e não entre Deus e a igreja. Significa que ele está entre Deus e os pecadores, e não entre Deus e sua igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Essa passagem da Bíblia fala sobre o mundo inteiro e Deus, e alguém que está na brecha. Jesus é o homem redentor, mediador e juiz. Mas para nós que nascemos de novo, ele não é o nosso mediador, porque já não precisamos de um mediador. Na verdade, Jesus é o nosso redentor, porque ele nos redimiu e nos salvou. Mas desde o instante em que nos trouxe e nos fez assentar com ele à direita do Pai, não precisamos mais dele como mediador entre nós e Deus. Fomos criados para viver retamente na presença do Pai. É por isso que seria absolutamente errado e ineficaz para nós orarmos ao Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso será explicado em detalhes no próximo capítulo.